Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui comentar com vocês sobre um dilema que eu vejo que algumas pessoas têm a respeito de como lidar com as emoções. Eu já falei várias vezes sobre as emoções aqui, o papel delas, que elas têm um papel informativo para a gente sobre o que está acontecendo na nossa vida. Elas trazem mais claramente que contexto que a gente está percebendo na nossa vida, né? Então, por exemplo, a frustração mostra que a gente tinha alguma expectativa, a raiva mostra pra gente que a gente tinha direitos que foram violados ou que houve uma situação de injustiça. A tristeza mostra pra gente que a gente teve uma percepção de perda de algo valioso, né? E por aí vai. Mas o que eu quero falar com vocês hoje sobre as emoções é um aspecto um pouquinho diferente, que é o aspecto da autorização que às vezes a gente se dá baseado nas emoções, né? Emoções são aspectos da nossa vida que a gente precisa ter muito cuidado para lidar com elas. A gente precisa reconhecê-las, a gente precisa observá-las no sentido de se perguntar da onde elas vêm, né? Por que eu estou sentindo, por exemplo, a tristeza? Por que eu estou sentindo raiva? Que situação é essa que eu estou vivendo? Por que eu percebi? Por que eu li essa situação como uma situação de injustiça ou de frustração de uma expectativa? Então a gente precisa sim olhar para as nossas emoções, mas a gente também precisa tomar muito cuidado para não se sentir autorizado a agir com o impulso de ação que as emoções trazem para a nossa vida, né? Todas as emoções vêm com um impulso de ação. Até a tristeza, ela tem um impulso de ação de recolhimento, de fechamento para dentro de mim, né? Que é algo que às vezes é necessário para que a gente se refaça de algo muito contundente na nossa vida. Mas o que eu percebo aqui no consultório? Eu atendo às vezes pessoas que estão deprimidas, que estão ansiosas e que sim, por serem condições muito desagradáveis, muito incômodas, elas se sentem autorizadas a estarem de mau humor, a serem agressivas, a simplesmente se isolarem das pessoas com quem elas convivem, da família, né? Ou se isentarem, inclusive, de algumas atividades que envolvem elas naquela dinâmica familiar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Qual é o efeito disso daí prático, inclusive na manutenção do problema? Olha só, quando a gente é ríspido, quando a gente aumenta um conflito, quando a gente não sabe se posicionar, quando a gente não consegue atender uma necessidade nossa, baseado nessa autorização, né, que a gente sente com esse impulso de ação. Eu tô com raiva, então eu posso ser bem agressivo. Eu tô ansioso, então eu posso dar uma resposta atravessada. Quando eu me comporto assim, o efeito eu já tinha um problema, eu passo a ter outro. Então eu aumento o meu problema. Ao passo que quando a gente se empenha em adquirir habilidades, né, para a gente conseguir se posicionar de uma forma mais assertiva, que a gente consiga parar, pensar, filtrar o que eu vou dizer, qual é o melhor momento para eu abordar isso daqui com essa pessoa. Quando eu consigo dar esses passos, e esses passos requerem o aprimoramento dessas habilidades, a gente não nasce sabendo fazer isso e muito pouco provável a gente vai crescer numa família que nos ensine isso de forma adequada. Né? Isso é um conjunto de habilidades que a gente vai precisar praticar, conhecer e praticar, para que a gente ganhe essa musculatura comportamental. Então, quando a gente adquire, quando a gente se apropria dessas habilidades aí, a gente maneja uma situação com muito mais eficácia. E aí, eu vou continuar tendo lá o meu problema de ansiedade, mas eu vou olhar para mim mesmo com orgulho e vou dizer assim, olha, eu consegui lidar com essa situação. Não era uma situação agradável, não era uma situação fácil, mas eu consegui expressar o que eu estava pensando, sem ofender o outro, sem que ele ficasse chateado.
conseguir até gerar nele empatia, ele conseguiu perceber por que aquilo era importante para mim ou por que eu estava sofrendo tanto com aquilo, né? Então, ponto importante, a gente não pode se sentir autorizado a agir do jeito que as nossas emoções empurram a gente para as ações, tá? O exemplo que eu gosto sempre de dar, que eu acho que é uma analogia fácil da gente entender isso que eu tô dizendo, quantas vezes no trânsito a gente já ficou com muita raiva de alguém que deu uma fechada, que saiu ali de uma forma displicente, que tirou uma fina do nosso carro, que deu um baita susto na gente. A raiva que aquilo provoca na gente, às vezes dá vontade da gente ir atrás daquela pessoa, da gente xingar, ou da gente até... A vontade que dá, às vezes, é até de agredir aquela pessoa. Só que se a gente fizer isso, se a gente executar esse impulso de ação, os prejuízos vão ser ainda maiores. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender, desenvolver bastante essa capacidade de autocontrole, de escolha do que eu vou fazer e não de simplesmente reagir ao que está acontecendo, tá? A gente desenvolver essas habilidades, elas vão diminuir as nossas causas de depressão e ansiedade, tá? É um dos pilares, é um dos caminhos que nos levam a ter esses problemas. Então, prestem atenção nisso. Compartilhem o vídeo com quem vocês acharem que possa se beneficiar disso e deixem os comentários abaixo. Voltamos a seguir. Beijos, obrigada. Tchauzinho.